Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levanta o teu rosto e te dê a paz. Bom dia, boa tarde, boa noite, paz seja convosco. Cumprimentei aos amados com bom dia, boa tarde, boa noite, porque eu não sei o horário que você há de me ver. Num desses três horários, com certeza será. Que Deus em Cristo os abençoe rica e abundantemente. Eu sou o pastor Geraldo, estou chegando mais uma vez com a mensagem de Deus para o nosso coração, no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu gostaria de pedir aos amados, se você ainda não é inscrito aqui no canal da comunidade cristã Pão de Deus, aqui no YouTube, que você possa escrever, pois assim, acionar o sininho para que todas as notificações cheguem até a todos vocês, que você possa desfrutar, ser abençoado pela palavra da profecia, pela palavra do Senhor, seja no horário que você for ver. Com certeza vai ser uma bênção muito grande, no nome de Jesus. Quando você vê a mensagem, dê um like de joinha, ali nos comentários, que você possa glorificar e exaltar o nome do Senhor, se assim você o desejar, e com certeza o nome do Senhor será glorificado e exaltado, e é uma alegria muito grande para todos nós. Eu gostaria de pedir aos irmãos que têm nos visto aqui na mensagem aqui da comunidade cristã pregada pelo pastor Geraldo, para você falar deste canal para outras pessoas ali na sua igreja, ali na sua comunidade, da sua rede social, e também aonde você trabalha, também na sua vizinhança, com a sua parentela, e com certeza inspirá-los a escrever no canal para que mais pessoas sejam abençoados no nome do nosso Senhor Jesus Cristo de Nazaré. Vamos orar, vamos falar com Deus, porque logo a seguir nós vamos compartilhar a palavra do dia e com certeza o nosso Deus muito há de nos abençoar no nome de Jesus. Nosso Deus, nosso amado Pai Celestial, louvamos, bendizemos, glorificamos, magnificamos o teu santo nome na beleza da tua santidade, pois sabemos que até aqui o Senhor nos ajudou. Obrigado pelo teu amor, pela tua bondade, pela tua graça e pela iniciativa tão gloriosa, tão bendita, por amor, aonde o Senhor enviou o teu amado Filho para numa rude cruz morrer no Calvário para o nosso benefício, em nosso favor. Obrigado, Senhor, porque Cristo morreu, mas ele ressuscitou ao terceiro dia. E hoje, no mundo ocidental, com certeza comemora-se, pois assim, a morte do nosso Senhor Jesus Cristo, chamada a Sexta-feira Santa da Crucificação. Mas bendito seja o nome do Senhor. Naquela rude cruz, o Senhor Jesus levou os nossos pecados, as nossas transgressões e até maldições, cravando-a na cruz de uma maneira extraordinária. Pai, o Senhor é bom. Em todo o tempo o Senhor é bom. Eterna a tua misericórdia, a tua fidelidade e verdade estende-se de geração em geração. Pai Santo, que tu possas encontrar e inclinar corações aflitos, desesperançosos, corações, meu Deus e meu Pai, desesperados, mas corações também contritos e quebrantados. Que a tua palavra a ambos tenha acesso e que possa trazer salvação, reconciliação, libertação,
cura, restauração, de uma maneira extraordinária, para louvor e glória do teu amado Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ó Deus, abençoa cada lar, cada família, ó Senhor, que nos verão hoje, amanhã ou depois. Que a tua palavra continua sempre viva e eficaz, mais penetrante do que espada de dois gumes, penetra a divisão da alma e do espírito, porque ela é apta para discernir pensamentos e intenções dos corações, e que neste dia, ó Senhor, tu possas operar maravilhas em favor, meu Deus, das famílias, porque o Senhor é Deus da família. Nós te louvamos, bendizemos, glorificamos e exaltamos o teu santo nome e pedimos, nos purifica e nos santifica na verdade. A tua palavra é a verdade. Vou exercer mais uma vez o ministério que o Senhor me confiou. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Nesse dia, com certeza, o caminho do Senhor estará preparado mais uma vez para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo, para ministrar aos corações através do Espírito Santo, que os convencerá do pecado, da justiça e do juízo, e que o teu nome santo seja glorificado e exaltado. Eu oro em nome do Senhor Jesus, crendo que o Senhor dos exércitos está conosco, que o Deus de Jacó é o nosso refúgio. Eu oro no nome do Senhor Jesus, e no nome do Senhor Jesus eu já glorifico e exalto e lhe rendo graças, porque sei que até aqui o Senhor nos ajudou, em nome do Senhor Jesus. Há poder no teu nome, Senhor Jesus. Há poder no teu sangue, Senhor Jesus. Que tu possas, nesta noite, nessa tarde ou nessa manhã, não importa o horário, que tu possas falar aos corações, em nome do Senhor. Amém. Amém. E graças a Deus. Amém, amados? Louvado seja o Senhor. Vamos compartilhar uma porção da palavra do Senhor. E a porção da palavra do Senhor está na carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Colossenses, a igreja que estava em Colossos, que é essa carta aos Colossenses, no capítulo de número 2, versículo de número 13, 14 e 15. Apenas 3 versículos nessa porção bíblica. A palavra do dia, nessa sexta-feira chamada Sexta-feira Santa, é Colossenses 2, versículo 13 ao 15, está escrito: quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões e cancelou a escrita de dívida que consentia em ordenanças e que nos era contrária. Ele a removeu, pregando-a na cruz, e tendo despojado os poderes e as autoridades, fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Diga comigo: louvado seja o nome do Senhor. Amados irmãos, o nosso Deus
o eterno Criador, é um Deus de amor, é um Deus de multidões de misericórdias, são incontáveis, insondáveis e infinitas. É um Deus de toda graça, de toda compaixão, de toda bondade, de toda ternura, e que sempre tomou a iniciativa para vir em socorro dos aflitos, dos oprimidos, dos tristes, dos desesperançosos. E com certeza o nosso Deus fez, faz e continuará fazendo. Quando nós olhamos para Gênesis, no capítulo de número 3, após a queda do homem e após a grande promessa do eterno Deus em Gênesis 3,15, quando ele diz que da semente da mulher nasceria um que esmagaria a cabeça da serpente, e ele diz no discorrer do versículo que essa feriria o calcanhar, estava falando da morte desse amado filho, dessa semente da mulher, que no caso é o Cristo, o Salvador, o Senhor, mas o Cristo iria esmagar a cabeça da serpente. Quando nós discorremos o texto, após o pecado, após das pronúncias condenatória do nosso Deus para a serpente, também para Eva, também para Adão, nós podemos ver que, de uma maneira clara, de uma maneira objetiva, o homem, Adão, com a sua mulher Eva, escondeu-se, pois assim, do Senhor. Está no capítulo número 3 de Gênesis. E Deus tomou a iniciativa de ir até este casal, chamando Adão, Adão, onde está você? Aí Adão, com medo, estava escondido no jardim. O Senhor Deus sabia que Adão estava escondido? Sabia. O Senhor Deus sabia aonde Adão estava escondido? Sabia. Mas o Senhor Deus sempre tem a iniciativa de procurar o pecador e esperar o pecador responder à iniciativa do nosso Deus, que vem em socorro do oprimido, do triste, do abatido, daquele que está lá no fundo do poço. E após aquele diálogo, depois que Adão respondeu, que eu ouvi a tua voz soar no jardim, temi, por isso eu escondi, e aí por diante, o Senhor Deus tomou a iniciativa de sacrificar, podemos assim dizer, o primeiro animal, penso eu, que era um lindo cordeiro, sabe? Que simbolizava Cristo, sabe? Derramou o sangue daquele animal, mesmo sendo o próprio Deus, derramou o sangue daquele animal para cobrir, podemos assim dizer, o pecado de Adão e sucessivamente também de Eva. Vestiu, tirou aquelas roupas de figueira, o homem tentando justificar a si mesmo, e cobriu o seu pecado, a sua nudez, no caso espiritual, com as próprias roupas confeccionadas ali, com folhas de figueira, conforme está escrito ali em Gênesis capítulo número 3, o nosso Deus não vestiu eles com a pele de animal que o próprio Deus tinha sacrificado. Eu disse, falei tudo isso até agora para lhe mostrar, lhe revelar e te afirmar que Deus sempre toma a iniciativa de vir buscar o pecador. Do outro lado aí, dessa telinha de notebook, tem pecador? Tem, pastor. Porque do lado daqui também, sou um pecador redimido, mas não vivo na prática do pecado, mas infelizmente
ainda que às vezes acidentalmente, e deveria ser para todo crente, para todo cristão verdadeiro, o pecado apenas se acontecer acidentalmente. Acidente é aquilo que não foi planejado, aquilo que não foi programado. Ou seja, aconteceu de um acidente, às vezes até tentando acertar. Mas então, desse lado daqui, tem um pecador que peca, não vivo na prática do pecado. Mas de repente, do outro lado aí, tem também, igual eu, que não vive na prática do pecado, mas também pode ter alguns que vivem na prática do pecado. Deus toma a iniciativa de vir em seu favor, em seu socorro, em sua ajuda, em seu amparo nesse dia. Porque o texto é muito claro, é muito objetivo quando nos revela de uma maneira extraordinária no versículo número 13. Quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da vossa carne. O que o Senhor está dizendo para mim e para você? Nessa iniciativa de buscar o pecador, nessa iniciativa de nos curar, de nos libertar, de nos salvar, de nos transformar, de nos vivificar. Ele está dizendo que todos vocês, em outras palavras, todos os não-judeus, porque os judeus eram circuncidados. A circuncisão era uma marca no prepúcio do órgão genital masculino, que quando o bebê, no 8º dia, era circuncidado, haveria, com certeza, o mínimo, um derramamento de sangue. E aquela marca era chamada de aliança, pacto ou acordo, que é a mesma coisa. Todos os não israelitas não tinham esse pacto da circuncisão, essa aliança da circuncisão, esse acordo, que é o mesmo que pacto e aliança. Então, fora de Israel, era conhecido como incircunciso. Eu e você, não israelitas, não descendente de Abraão, de Isaac, de Jacó, era conhecido como incircuncisos. Todos vocês, está dizendo, que vivia nessa incircuncisão da carne. Aí nos diz Deus. Mas Deus, olha para você ver que coisa linda, que coisa maravilhosa, que coisa tremenda. Voltando ao versículo, quando vocês estavam mortos em seus pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Quer dizer então que todos aqueles que não eram israelitas, que não tinham acordo, pacto ou aliança com Deus, era desligado de Deus. E para Deus todos estavam mortos nos seus delitos, pecados, transgressões, da desobediência pelo pecado de Adão. Mas a iniciativa de Deus com Adão, que é o primeiro homem, mas quando esse pecou, ele morreu espiritualmente e também no seu físico. Ele morreu, não era para morrer. Mas aí, no projeto eterno de Deus, na semente da mulher, viria um que esmagaria a cabeça da serpente. E esse é o segundo Adão, Jesus, o nosso Deus, nos vivificou em Cristo. O que é vivificar? Em outras palavras, é tornar, ter vida. É aquele que está dormindo espiritualmente, ser acordado pela palavra
da profecia. É aquele que está morto espiritualmente por iniciativa do próprio Deus em Cristo, despertar, chamar esse morto que estava dormindo, morto espiritualmente, tornar despertar ele outra vez, para que ele fosse vivificado. Ô, meus irmãos, quer dizer então que o sacrifício de Cristo no Calvário foi preciosíssimo, algo maravilhoso, algo sensacional, algo extraordinário. E Deus, nesse dia, está falando para mim e para você. Se você está morto espiritualmente, se você está vivendo na incircuncisão, incircunciso é aquele que não tem aliança com Deus. Davi, quando foi visitar os irmãos que serviam o exército de Saul, 1 Samuel capítulo 17, a primeira coisa, quando ele viu Golias, aquele gigante, afrontando Saul e o seu exército, ele declarou: quem é este incircunciso para afrontar o exército do Deus vivo? Em outras palavras, Davi estava dizendo assim: quem que é esse morto espiritual que não tem aliança com o Deus de Israel para afrontar a nós, podemos assim dizer? Enquanto os israelitas, que era o exército de Saul, o general Abner e o rei Saul via um gigante afrontando, Davi via uma pessoa que não tinha aliança com Deus. Em outras palavras, podemos assim dizer, numa alegoria, numa comparação chula, mas enquanto todos olhavam para as armas de Golias, para a altura de Golias, a espada de Golias, Davi espiritualmente era como se estivesse vendo o órgão genital daquele Golias, que não tinha marca de aliança. Ele era incircunciso. Em outras palavras, não tem compromisso com Deus, não tem aliança com Deus. Será uma presa fácil. Que eu e você possamos entender nessa revelação que aquelas pessoas que infelizmente hoje não têm aliança com Cristo, infelizmente é uma presa fácil para o diabo com seus demônios e também é derrotado facilmente. Por quê? Mesmo eu e você, no passado, quando vivíamos na incircuncisão, e hoje a circuncisão não é mais no prepúcio do órgão genital masculino. A grosso modo, para você entender, é como se fosse uma pseudo-operação de fimose em um bebê. É como se fosse. Hoje não é mais isso. Hoje é no coração. Quando nós arrependemos dos nossos pecados, dos nossos delitos, das nossas transgressões, convencidos pelo Espírito Santo do pecado, da justiça e do juízo, batemos continência ao nosso Deus, dizemos que erramos, que pecamos, que precisamos de um Salvador, que precisamos do Senhor Jesus Cristo. O pecado é perdoado, passamos a ter aliança com Deus, deixamos de continuar mortos, dormindo espiritualmente e somos religados a Deus. E a circuncisão agora não é mais no órgão genital masculino, do feminino nunca foi, mas agora é no coração. Irmão, irmã, isso é muito sério. Se o seu marido ainda não é de Cristo, se ele não aceitou Jesus como único Senhor e Salvador, primeiro ele está dormindo espiritualmente e também ele está morto espiritualmente. Para Deus,
ele está morto espiritualmente. Mas olha, homem, mulher, jovem, adolescente, junior e criança, quando você acredita na palavra pregada e ensinada, que você volta o coração para o Senhor, nós entramos nesse texto, que nós vivíamos mortos, incircunciso, na incircuncisão, mas aí o nosso Deus nos vivificou, nos trouxe vida novamente com Cristo. É como se eu e você estivesse morrendo com Cristo na cruz, mas na ressurreição nós fôssemos vivificados com Cristo. Vivificados é o mesmo que voltar a ter vida, ou ter vida de novo, que é a mesma coisa. Prosseguindo no texto, ainda no versículo número 13. Quando vocês estavam mortos em pecados e na incircuncisão da sua carne, Deus os vivificou com Cristo. Ele nos perdoou todas as transgressões. Em Cristo fomos perdoados. Em Cristo podemos voltar para Deus. Em Cristo nós somos vivificados, somos santificados, separados de uma maneira extraordinária para viver uma vida bonita, uma vida reta, uma vida justa, como se não tivesse cometido delito nenhum, pecado nenhum, e que vivia longe, mas agora, com Cristo, ou em Cristo, nós reconciliamos com o nosso Deus. Era como se uma unha fora do corpo, ela está viva ou ela está morta? Pastor, uma unha fora desse dedo indicador que o senhor está me mostrando, ela está morta. Parabéns, varão. Parabéns, varoa. Você está certíssimo. Unha fora do corpo está morta. Ou seja, se você não estiver ligado em Cristo e com Cristo, meu irmão, minha irmã, meu amigo, minha amiga, prezado, prezada, você está morto espiritualmente e morto no sentido da palavra para Deus. Deus te vê, mas você só passa a ter vida, só volta novamente a ser conectado essa unha ao corpo, a unha do dedo indicador do pastor, da mão esquerda aí que você está vendo a aliança. Sou casado, graças a Deus, já há mais de 32 anos com a mesma mulher. Louvado seja o Senhor, tá bom? E quero continuar assim. Então, ó, essa unha voltou novamente para o meu dedo indicador. Agora ela passou a ter vida. Deus tomando a iniciativa no Calvário para religar a criatura ao Criador, para religar aquele que tinha, pois assim, se perdido, foi encontrado novamente. Não tinha paz de Deus e nem paz com Deus, conforme Efésios, capítulo de número 1, passou novamente a ter paz de Deus e paz com Deus. Então, essa obra de Cristo no Calvário, como comemoramos nessa sexta-feira, e esta mensagem certamente entrará hoje às 20 horas, nessa sexta-feira, chamada Sexta-feira Santa, Sexta-feira da Crucificação, dia 15 de abril de 2022. Se você vê ela dia 15 ou 16, ou daqui 2 anos, ou daqui 3 anos, se você crê, ela tem o mesmo poder, o mesmo valor, ela continua sempre viva, sempre eficaz. Então, a iniciativa do nosso Deus, ele sempre toma iniciativa. E nesse dia, ele está me ordenando a falar para você.
Ele está tomando a iniciativa para restaurar você, te curar, te salvar, te reconciliar, te libertar, te transformar, restaurar o seu lar, restaurar o seu casamento. Porque não importa, aí na sua casa tiver 10 pessoas ou 12. Se você voltar o coração para o Senhor, a promessa é que os outros 11 vai ser salvo também. Está isso na palavra de Deus, pastor? Tá. Atos 16, 31. E disseram eles, Paulo e Silas, crê no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Aquele carcereiro ali na cidade de Filipos, que se tornou uma grande igreja ali, que é a carta que Paulo escreveu aos Filipenses, que está antes dessa aqui de Colossenses, de uma maneira muito clara. Então, olha, que obra bonita. Nós estávamos na incircuncisão, mortos nos nossos delitos e pecados. Mas o eterno Deus, por iniciativa própria, nos vivificou com Cristo, perdoando as nossas transgressões, os nossos pecados, os nossos delitos. Ô Senhor, bendito seja o teu nome. Que obra maravilhosa, essa obra feita no Calvário, há mais de 2000 anos atrás, ela continua encontrando corações hoje, amanhã, depois e sempre. Enquanto a tua igreja estiver na terra, Senhor, que a palavra da profecia, a palavra da salvação, continua sendo pregada debaixo da unção do Espírito Santo, da graça do nome de Jesus, e o teu nome sendo glorificado e exaltado. E aí prossegue o versículo 14. E cancelou a escrita de dívida. Ô, meu irmão, tinha uma dívida. Tinha, pastor? Tinha. Adão, quando desobedeceu a Deus, deixou de acreditar em Deus e acreditar na serpente personificada, que era o diabo personificado em uma serpente, naquele pecado da desobediência, o reino da terra, a autoridade espiritual de Adão, pela desobediência, o diabo, de imediato, o diabo conquistou o reino da terra, os reinos da terra, na verdade. Sim, a autoridade de Adão, porque Adão pecou, ele desobedeceu a Deus. E preferiu ouvir e dar atenção à voz de uma voz macabra, maligna, satânica, sabe? Porque parece que era tipo uma voz humana, né? Falando através de uma serpente. E ele, no caso Eva, né? Preferiu acreditar e desobedecer a Deus. Comeu, levou o fruto, deu também para Adão, e Adão comeu. Adão não foi tentado, Eva foi. Adão pecou voluntariamente. Mas, de repente, o pecado de Adão é porque Deus tinha falado que quando ele comesse, imediatamente ele iria morrer. Era dois sentidos essa morte. Morte espiritual instantânea. Morte espiritual. Desligado de Deus. Você que está desligado de Deus pela pessoa de Cristo, você pode ser religado. Se você permanecer desligado, infelizmente, Romanos 5 nos mostra isso. Que quando Adão pecou, o pecado de Adão passou a toda a raça humana. Ainda que nós nascemos milhares de anos depois do pecado de Adão, passou para toda a raça humana. Mas o segundo Adão obedeceu e cumpriu integralmente o chamado, morrendo naquela cruz, e ele se tornou espírito vivificante. E ele se tornou herdeiro de uma grande salvação para todos aqueles que lhe obedecem, como Hebreus, carta aos Hebreus, nos mostra de uma maneira extraordinária. Mas olha, tinha essa dívida. Essa dívida foi paga por iniciativa, mais uma vez, iniciativa do próprio Deus, na pessoa do Cristo Salvador. Ele tomou essa iniciativa
de pagar esse alto preço, do seu filho ser flagelado, ser dilacerado na sua carne, ser cuspido, ser rejeitado, ser traído. Isaías fala de uma maneira clara que arrancaram a barba do Senhor, cuspiram na face do Senhor. Foi pregado naquela rude cruz, e naquela cruz ele pagou a nossa dívida. Lembra? Se você conhece um pouquinho da Escritura Sagrada, ou até mesmo se você já viu algum filme, e nesse dia, nessa semana, chamada Semana Santa, que começou domingo, que é conhecido pela Igreja Católica Romana como Domingo de Ramos, que não é outra coisa senão a entrada triunfante ou triunfal de Jesus na cidade de Jerusalém, quando eles colocaram palmeiras, folha de palmeira, gai, zambujeiro e outras plantas. Ele entrou na cidade de Jerusalém montado naquele jumentim. Foi a entrada triunfante, que a Igreja Católica chama de Domingo de Ramos. Essa semana é conhecida como Semana Santa. E hoje, quando essa mensagem foi postada, sexta-feira é chamada da Paixão de Cristo. Lembra de filme, ou mesmo do texto bíblico, Evangelho que João escreveu, capítulo 19, versículo 30, quando Jesus declarou: está consumado. Em outras palavras, ele está dizendo assim, ó, a dívida foi paga, o preço foi pago, a obra que me confiastes, grande Deus eterno, Criador dos céus e da terra, eu cumpri integralmente. Ô, meus irmãos, o preço foi pago, por mim e por você, por nós, por toda a humanidade, até mesmo os incircuncisos, que não tinha compromisso nenhum com Deus, não tinha aliança, não tinha acordo, não tinha pacto com Deus, nenhum. Pelo sangue de Jesus, esse preço foi pago. Jesus comprou outra vez o homem que estava manipulado como massa de manobra na mão do diabo, o diabo os aprisionando, o diabo os escravizando, fazendo maldade, crueldade, engano, mentira, trapaça, sabe? Sim, Jesus pagou o preço por mim e por você. Não precisamos mais de pagar preço algum. O único preço que devemos pagar é do temor e tremor ao Senhor, amar o Senhor, entregar nossas vidas para Ele, guardar a sua palavra e procurar servi-lo com integridade de alma, com singeleza de coração, com coração humilde, simples, quebrantado, na total dependência do Senhor. Porque o preço foi pago. Isso é muito forte. Quando ele diz aqui, ó, e cancelou a escrita que nos era contrário. Ele a removeu pregando-a na cruz. Na cruz, o Senhor nos comprou de novo. Mas de uma coisa eu te digo, viu? Ei, varão, varoa, meu amigo, minha amiga, se você ainda permanece desconectado de Deus, por não ter Cristo como seu único e suficiente Senhor e Salvador, infelizmente, o preço foi pago por você também. Mas Deus ainda não reconhece a sua filiação ao reino, a sua filiação à aliança, ao pacto, ao acordo que ele fez com a humanidade. Por ele, está feita, foi pago o preço. Mas se não houver uma concordância da minha parte, da sua parte, para com ele, continuamos mortos nos nossos pecados e delitos. Continuamos vivendo na incircuncisão. Incircuncisão é não ter acordo
acordo, não ter pacto, não ter aliança com Deus. Sério, né? E muito. Se você não tem, demorou. Volta para Cristo agora, já, imediatamente. Você e sua casa, você e sua família, para que você possa ter uma vida de paz, uma vida de bênção, uma vida de vitória, uma vida vitoriosa, abençoada, próspera, bem-sucedida. Pastor, eu permaneço desconectado de Deus, mas eu tenho uma vida muito boa, uma vida muito linda, muito maravilhosa. Ah, é mesmo, é? Mas você sabia que mesmo que você tem tudo isso que você acabou de falar aí, você sabe que um dia, na hora que você fechar os olhos e voltar ao pó da terra, tudo que você tem hoje não é garantia nenhuma que você vá para a eternidade para gozar de uma eternidade brilhante, triunfante, maravilhosa. Infelizmente. Tudo que você conquista aqui, que nós conquistamos aqui, vai ficar aqui, viu? Eu não vi ninguém colocando dólar dentro de caixão ou de urna. Até hoje, não. Barra de ouro, prata, diamante, brilhante. Nunca vi. E tem mais, viu? Se colocar, infelizmente, é perigoso. Após uma vez sepultado, os salteadores ir lá e saltear, roubar aquele caixão, abrir ele, violar a sepultura, que é crime, viola a sepultura e rouba o ouro e a prata. É, sim. Sabia disso não? Pois é. O preço foi pago. Meu amigo, minha amiga, meu irmão, minha irmã. Volta o coração para o Senhor, para que você possa desfrutar das benesses da aliança, das benesses do pacto, das benesses do acordo. E o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Passamos a ter aliança com o Senhor. Passamos a ter compromisso com o Senhor. E aqueles que são do Senhor, Ele conhece aqueles que é dele. Carta de Paulo a Timóteo. Mas aqueles que não é dele também, infelizmente, Ele conhece, viu? Então não tem vida bonita longe da presença do Senhor. Não tem vida bonita longe desse acordo. O preço foi pago, está consumado. Pagou por mim, pagou por você. Vamos voltar o coração para o Senhor? Então, olha, tinha uma escrita de dívida, mas o Senhor pagou. Dívida pelo seu marido, mulher. Pela sua mulher, o homem, o marido, o esposo. Dívida pelos seus filhos foi paga. Dívida pela sua família foi paga. Mas é necessário que você fique sabendo disto. E eu te digo e te afirmo, se você nunca ouviu, você está ouvindo hoje pela primeira vez. E amanhã, se te acontecer alguma coisa, você não passa como inocente, mas não, viu? Pastor, você está me ameaçando? Não, eu só estou te abrindo os seus olhos. Estou te ameaçando coisa nenhuma. Pedido de passagem que eu nem te conheço. Eu não sei onde você vai me ver. Não sei se você vai me ver na capital de São Paulo, ou em uma daquelas grandes cidades, ou no Rio de Janeiro, das grandes cidades do Rio, Brasília, Goiás, Ceará, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, estado de Alagoas, Pará, Amazonas, não sei, Bahia, não sei, Tocantins, não sei, Minas Gerais, onde estou, não sei. Não sei se você vai me ver na África, que tem alguns países da África que entende o português muito bem, eu não sei. De uma coisa eu sei, o preço foi pago. E se você não aceitar esse preço, o que diz o texto áureo da Bíblia? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o teu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Está falando de vida eterna, mas está falando de perecer. Quem que vai perecer?
incircunciso, que não está na aliança. Davi venceu Golias? Sim ou não? Venceu, pastor. Por que Davi venceu Golias? Porque Davi tinha aliança com Deus. Golias não tinha aliança com Deus, era filisteu. Mas mesmo você, o filisteu, se você voltar o coração para o Senhor, pode ter certeza. O preço foi pago. Está consumado. Paguei o teu preço. E pagou mesmo, porque o apóstolo Paulo está dizendo aqui também que a dívida foi paga. Jesus cravou no Calvário. O preço foi muito alto, meu irmão, para nós desprezar essa aliança. Lembra lá de João 3,16 que eu te falei? Hein? Que fala de vida eterna, mas fala de perecer. Você acha que esse perecer aqui está falando de quê? Está falando de condenação eterna. O homem, por mais sofredor, por tudo difícil que está no mundo, ele ainda não está perecendo, não. Porque esse perecer, na verdade, está falando de eternidade. Eternidade conectado com Deus ou separado de Deus. Eu não quero. E você? Não, pastor, misericórdia. É isso mesmo, misericórdia. Nem eu, nem você. Não podemos, não queremos. Prosseguindo o texto, estou indo para os finalmente. E tendo, versículo 15, e tendo despojado os poderes e as autoridades, principado e potestade, fez deles um espetáculo público. Ah, que coisa bonita. E deles mesmo ele triunfou. Houve um triunfo na morte do Senhor Jesus Cristo, principalmente na sua ressurreição. Paulo está dizendo aqui mais ou menos assim, para você entender. É como se fosse um exército de um rei guerreasse com outro reino, prendesse, vencesse o outro reino, prendesse o rei, os generais, que são os oficiais, o exército e também o povo como prisioneiro, e entrasse pela rua principal, avenida principal da capital. O rei na frente, cabeça baixa, despido da sua autoridade de rei, da sua coroa, seminu ou até mesmo despido totalmente da sua autoridade de rei, eu te afirmo. Mas também até mesmo despido, às vezes vestido apenas com a roupa de baixo, que para nós podemos chamar aqui no Brasil de sunga ou cueca, podemos assim dizer. Os generais da mesma forma, os oficiais da alta patente, despido da sua autoridade, da sua patente, o exército despido, cabeça baixa, desnudo, amarrado e sendo puxado ou sendo levado pela rua da cidade, e o povo mais atrás, também na mesma situação, humilhado, cabeça baixa, chorando, e o povo, de um lado e outro da rua ou da avenida, vibrando, louvando o rei vencedor e desprezando os derrotados. Paulo está falando mais ou menos isso aqui. Não é que foi isso que Jesus fez com o Satanás, que é o príncipe dos demônios, e com os demônios, que é nada mais, nada menos que um terço dos anjos caídos. Jesus despojou toda a autoridade de Satanás com seus generais, os demônios, de hierarquia superior, de hierarquia média e de hierarquia inferior. E também aqueles soldadinhos rasos. O Senhor despojou a todos eles. Onde, pastor? Na cruz, quando ele pagou o preço.
E quando ele ressuscitou de entre os mortos, ele foi lá aonde Satanás habita e entrou triunfante diante dele, tomou a chave da morte do inferno, conforme Apocalipse capítulo 1, e os expôs publicamente. É como se Paulo estivesse dizendo aqui, ó, Jesus, o general, o rei dos reis, o senhor dos senhores, na frente, montado num cavalo branco, extraordinário, com a coroa linda na sua cabeça, com muitos diademas, que significa autoridade. Atrás, o diabo, despido da sua autoridade, os seus poderes, suas potestades, hierarquia superior, média, inferior, soldadozinho raso, e até aqueles seguidores do diabo, que infelizmente tem, entrando. E os anjos de Deus, louvando, glorificando a Jesus e vendo aquela grande vitória. Paulo está dizendo isso aqui como se fosse um exército, mas ele está atribuindo que Jesus fez isso por mim e por você. Ô meu irmão, minha irmã, nós somos mais do que vencedor, tá bom? Você que voltou o coração para o Senhor, o preço foi pago. O preço da sua saúde, o preço da sua paz, o preço da sua alegria, o preço pelas suas bênçãos, pelas suas vitórias. O preço para você ter um casamento abençoado, ter uma vida bem-sucedida, servindo o Senhor com alegria, o preço foi pago. Jesus despojou a autoridade do diabo. Está aqui, ó. E tendo despojado os poderes e autoridades, fez deles um espetáculo. Espetáculo é como se fosse uma grande plateia vendo um espetáculo de uma peça teatral, podemos assim dizer. Um espetáculo de um jogo de futebol, onde tem um time que está ganhando de 5 e dando só lé, e a galera lá na arquibancada, na geral também, nas cadeiras numeradas e aí por diante, hein? Gritando olé! Olé! E quanto mais grita, mais o time fica incentivado a fazer gracinha, passar a bola debaixo da perna do outro, dar chapeuzinho, fazer embaixadinha, e aí por diante. Já parou para pensar? Tudo isso o Senhor fez por mim e por você. Por que você está longe dessa bênção, dessa vitória? Vamos comemorar? Religando novamente, através da nossa fé, através da nossa confissão, do arrependimento. Senhor, eu arrependo os meus pecados, confesso eles ao Senhor, te aceito como meu único e suficiente Senhor e Salvador. Eu quero me reconectar com o Senhor através da aliança que o Senhor fez na cruz do Calvário para a humanidade. Eu estou fora, Senhor, ó, mas eu quero estar dentro. Eu tomo posse, me perdoa, escreve meu nome no livro da vida. Ô meu irmão, ô minha irmã, imediatamente, através dessa confissão, você deixa de estar dormindo espiritualmente, deixa de estar separado, conecta novamente. Deus te perdoa, te torna justo e é como se você não tivesse cometido pecado algum. É fácil, né? É por ser fácil mesmo que muitos, infelizmente, estão longe. Porque se fosse para pagar um preço alto, se fosse para fazer muito esforço, talvez as pessoas gostem. Porque tem pessoa que gosta de pagar preço alto. Lembra lá do Naamã, segundo Reis 5, quando Eliseu fala para ele, vai lá no Rio Jordão, mergulhe lá 7 vezes, que a sua pele, sua carne se tornará purificada da sua lepra. Ele foi embora indignado, queria ir embora. Aí alguém chega perto dele, ô meu pai, se eu tivesse pedido para você uma coisa muito difícil, muito grande, de muito sacrifício, você não ia fazer? Certamente respondeu, sim, ia. Mas eu te pedi uma coisa tão simples. Nós estamos num calor de quase 40 graus, rapaz. O que é que custa descer lá no Jordão e tomar lá uns banhos?
É 7 mergulhos, rapaz. Isso é muito fácil. Se o Rio Jordão ficasse uma distância, como nós estamos aqui em Jerusalém, até a Síria, você não ia para lá até a pé, carregando pedra na cabeça e por diante, sabe? Descalço, carregando peso. Você não ia para lá para fazer isso? Ia. Pois é, rapaz, nós estamos aqui, o rio está ali, ó. Está logo aqui embaixo. Ó. É só descer ali. Desce da sua arrogância, seu pecado, desce da sua vaidade, seu orgulho, desce das suas medalhas de general e vai lá. O que adianta ter medalha e ser leproso, meu irmão? Que adianta ser rico, meu irmão, e continuar fora da aliança de Deus? Não adianta nada, não. Hein? Que aproveitaria o homem ganhar o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Isso é palavra de Deus, viu? Isso é sério, viu? Que aproveitaria o homem ganhar, granjear o mundo inteiro, mas perder a sua alma? Aí Naamã desceu. Era tão fácil, né? Eu já estou aqui mesmo, então eu vou lá. Mergulhou a primeira vez, nada aconteceu. Segunda, nada aconteceu. Terceira, nada. Quarta, nada. Quinta, nada. Sexta, nada. Mas na sétima vez, desceu aquelas águas. Nada aconteceu, a princípio. Mas quando ele reergueu das águas, a pele estava purificada como a pele de um bebê. Se aquele homem tivesse 60 anos de idade, pele de bebê tem ruga. Só se for aquelas dobrinhas de gordura, né, na perninha e aí por diante. Aquelas bochechinhas bem rosadinhas. Pois é, eu entendo que se a pele ficou igual de um bebê, a carne se torna igual a carne de um bebê, até a ruga. Tem bebê cheio de ruga? Só a pessoa, só se o bebê é de 80 anos, né? Hein? Bebê não tem ruga, não. Então, o homem foi restaurado. É muito fácil voltar o coração para o Senhor. Está consumado. Jesus pagou o preço. Ele despojou o principado e potestade. Os expôs publicamente. Neles ele triunfou para que eu e você triunfássemos em vida aqui na terra, mas o triunfo maior na glória celestial. Não adianta triunfar aqui e perder lá. Temos que conquistar aqui para termos direito a lá. E a conquista aqui é através da humildade, da simplicidade, do arrependimento, da conversão. Porque não adianta, meu irmão, você até mesmo comemorar a Sexta-feira Santa, mas não ter o Santo Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Volta com seu coração para o Senhor, para você, ó, ser religado. Iniciativa do nosso Deus, viu? Iniciativa lá em Adão, iniciativa com o segundo Adão, Cristo nosso Senhor, para pagar preço por mim e por você. Olhe para o reloginho, passou da hora de eu terminar. Senhor Deus, em nome de Jesus, aplica a tua palavra nos corações aflitos, necessitados, desesperançosos, mas nos corações contritos e quebrantados, principalmente, mas mesmo aqueles desesperançosos, aqueles corações endurecidos. A tua palavra é um martelo que esmiuça a penha, e que nesse dia, nessa tarde, nessa noite, possa encontrar os corações para que tenha salvação, reconciliação, cura, libertação e transformação. Restaura lar, casamento, famílias, que o Senhor possa abençoar todos, hoje, amanhã e sempre, com a salvação. Enquanto a igreja estiver na terra, Senhor, que o Senhor possa continuar me usando com graça, com sabedoria e com unção para pregar o Evangelho. Não sei por quanto tempo ainda, Senhor. Espero que seja pelo menos, no mínimo, por mais 40 anos. Eis aqui o servo do Senhor, voz do que clama no deserto. Preparai o caminho do Senhor. E a preparação, Senhor, é com a tua palavra. Eu estou abençoando a todos. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo esteja com todos, não apenas hoje, mas permaneça para sempre. Graça e paz, Deus abençoa, um abraço, ficam com Deus, o preço foi pago,
iniciativa do Senhor, nosso Deus. Agora tem iniciativa de aceitar a palavra e esta obra em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Viu a mensagem? Dê um like, de joinha. Não é inscrito no canal? Inscreva no canal. Aciona o sininho para que você possa receber mensagens simples como essa, mas muito abençoadora. Um abraço, graça e paz. Amém.